Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao canal Estação Cristã. Nesse sábado, 30 de maio, a gente está aqui nessa manhã para mais uma vez trazer uma devocional da parte de Deus, né? Com um tema muito interessante a respeito de Jesus e do que ele fez e fazia, né? O tema da nossa devocional hoje é o seguinte: além dos nossos erros. Mateus capítulo 14, versículo 14 diz assim: Quando Jesus saiu do barco e viu aquela multidão, grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Mateus relata que Jesus curou os doentes, não apenas alguns escolhidos, nem mesmo os que mereciam ou eram pessoas corretas. Diz que curou os doentes que estavam ali. É provável que entre milhares de pessoas que o seguiam, alguns não mereciam ser curados. O mesmo poder divino que permitia Jesus sarar, também lhe possibilitava saber quem era quem naquela multidão. Então Jesus sabia quem era quem. Será que Jesus teria sentido-se inclinado à intransigência? Vá embora e leve junto a sua soberba, Jesus poderia dizer. E Jesus não apenas percebia o que as pessoas já tinham feito, como também o que iriam fazer no futuro. Agora, olha isso que interessante. Certamente alguns, a partir do momento em que foram curados, usariam sua nova condição para atrapalhar a vida de outras pessoas. Jesus destrancou vozes que um dia espalhariam maldições. Abriu olhos cegos que pouco tempo depois teriam inveja e cobiça. Sarou mãos de futuros homicidas. A cada pessoa a quem ele curava, descortinava-se um filme do passado e do porvir. Mesmo assim, Jesus não permitia que as pessoas fossem embora do mesmo jeito que chegaram. Por que é tão confortador saber que Jesus curou tantos doentes? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas dessas que foram curadas por Jesus, depois no futuro usaram a sua cura, o seu reestabelecimento da saúde para fazer o mal? Quando a gente vê Jesus entrando em Jerusalém, montado naquele jumentinho, a gente vê a multidão, né, gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito seja o nome daquele que vem em nome do Senhor. Aí quando a gente olha no episódio da cruz, quando Jesus ali está sendo no meio daquele sinédrio, né, sendo julgado, e ele calado, sem falar nada, muitas pessoas que gritaram Hosana ao filho de Davi estavam ali para dizer: crucifica-o. Escolhemos Barrabás ao invés de Cristo. Agora, quantas pessoas dessa que Jesus curou, como o próprio autor aqui dessa devocional diz, quantos cegos aqui que tiveram a sua visão restaurada, usaram o seu olho depois, a sua visão restaurada para cobiçar, para olhar coisas más? Quantos mudos que foram curados da sua mudez e começaram a falar normalmente, usaram depois a sua voz para mentir, para caluniar, para falar mal dos outros. Mas o interessante nessa devocional é que Jesus sabia de todas essas coisas, que muitos daqui iriam desprezar. Tanto é o episódio dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecê-lo. Os outros foram indiferentes àquilo que Jesus havia feito por eles. É a tipologia daquelas pessoas que só querem o bem de Deus, e quando Deus dá o bem, elas se esquecem de Deus e acabam fazendo coisas depois que o Senhor não se agrada, após terem recebido a bênção de Deus. Mas ainda assim, Jesus ele não escolheu alguns prediletos. Ele não fez acepção de pessoas, pelo contrário, o texto diz que Jesus sentiu grande misericórdia por eles.
Jesus sentiu grande compaixão por eles. Por isso que a devocional é o título Além de Nossos Erros. Mesmo nós tendo erros, mesmo a gente pecando, mesmo Jesus conhecendo o nosso coração e sabendo que no futuro nós vamos fazer coisas que talvez venham entristecer o coração dele, mesmo assim, ele decide estender a sua mão de graça e de misericórdia e nos atender nas nossas necessidades, além de nossos erros. O amor de Deus vai além de nossos erros. E se você precisa de uma cura da parte de Cristo, ele é poderoso para fazer. Assim como ele curou os doentes que ali estavam, ele pode curar você. Mas que quando você receber essa cura, esse milagre de Deus, que seja para a glória de Deus e não para a glória do homem e não para entristecer o coração do Senhor. O amor de Cristo vai além de nossos erros. Que Deus abençoe você nesse dia, que você possa ficar com essa devocional. Jesus, ele ama a sua vida e ele decide te abençoar independente dos seus erros, independente do que você vai fazer após receber a bênção, mas que você possa escolher sempre servir ao Senhor com o coração puro e sincero na presença dele. Que Deus abençoe e um ótimo dia para todos vocês que se inscrevam, que estão inscritos e que vão se inscrever no canal Estação Cristã. Deus abençoe.